Hoje nós estamos aqui, mais um De Frente com Nath, e o meu convidado muito especial é o Jonatas. Jonatas, por favor, se apresente, conte para nós o que você faz. Prazer. Oi, Nath. Eu sou professor, dou aula na FATEC São Carlos, nos cursos de gestão empresarial e gestão de recursos humanos. Também sou servidor público da UFSCar, trabalhando com modelagem de processos organizacionais. O que é isso? Trabalho com consultoria, entrando no departamento, descobrindo o que eles fazem, entendendo falhas no processo, procurando melhorias, como é um serviço público compatível com a legislação e apresentando um processo melhor para eles. Poxa, que interessante, eu não sabia dessa parte aí. Olha, eu vou chamar pelo apelido, tá? Jô, conta para nós um pouco mais sobre os 4Ds aí da comunicação. O que seria isso? Quando a gente fala em imagem pessoal, a comunicação é uma parte da imagem. E o que é a imagem? A gente traz do inglês, né, o A, B, C, D da imagem. O A de appearance, aparência, é como a pessoa se veste, como está o vestimento dela, do cabelo, da barba, no caso de homem. Cabelo é algo que comunica muito em vocês, mulheres. A vestimenta está compatível com o ambiente que eu estou inserido, não está com a profissão que eu exerço. Por exemplo, um advogado está sempre de terno, isso é muito marcante. Um bancário quase sempre está de uma calça social e com uma camisa sem gravata. Também é uma imagem marcante de um bancário. Então, essa imagem pessoal que transmite bastante coisa. Depois nós vamos para a letra B, que é de behavior, de comportamento. Como você se comporta nos lugares, como você marca a sua presença, como você está presente no ambiente. Você é lembrado, você se esconde nesse ambiente, você faz questão de aparecer, como você aparece, com seu conhecimento técnico, com uma piada inserida no momento correto para dar aquela descontraída no ambiente, ou o contrário disso, sendo inconveniente, sendo chato, se posicionando de maneiras erradas e em momentos errados. Aí vamos para o C, que é de comunicação. Como você se comunica. E a comunicação hoje ela é escrita e verbal. A gente se comunica da maneira escrita toda hora nas redes sociais, nas mídias sociais, e também nos comunicamos empresarialmente, profissionalmente, desde um diálogo no WhatsApp. Tem gente que eu falo, bom dia, tudo bem com você? Depois, em vez de condensar tudo numa única mensagem, fazendo os cumprimentos necessários, já traçando o que é a mensagem, o objetivo, tem gente que vai esperando. Então, desde essa comunicação num programa que nem o WhatsApp, até uma comunicação mais formal, que é o que os jovens de geração Z, principalmente, está pecando. Eles não se comunicam mais por e-mail, eles não sabem escrever um e-mail formal. Tudo é muito informal. E, por último, o D, que é digital, é sua presença digital. Do inglês, né, footprint, pegada digital, que para o português a gente colocaria como presença digital. Como eu estou nas redes? Que tipo de foto eu coloco na rede? A foto que eu coloco está condizente com a imagem profissional, pessoal que eu quero transmitir? Além disso, eu tenho que lembrar que uma vez algo presente numa rede social, no YouTube, no Facebook, seja qual for, não some. Então, como essa imagem sua de hoje representará você no futuro? É um controle que a gente tem que fazer o tempo todo. Fotos, vídeos, comentários em matérias. Você tem sido preconceituoso, racista, homofóbico? Como tem sido seus comentários? Olha que o RH vai buscar sobre esse profissional, ele vai vasculhar, vai stalkear na linguagem jovem, vai stalkear as redes sociais dessa pessoa. Isso vai aparecer bastante coisa.
que vai aparecer? Comentários pertinentes sobre sua profissão, um comentário de uma matéria que tem relação com a sua área de trabalho, ou simplesmente bobagens. Então, esse é o ABCD da imagem pessoal, que a gente deveria ter um controle e não fazer as coisas sem pensar. Eu acho que hoje em dia a geração mais nova faz muitas coisas sem pensar. Vai muito pelo impulso e acaba se esquecendo de tudo isso. Mas além de se esquecer de tudo isso, eu costumo dizer que quando você vai procurar um profissional para te atender, seja ele médico, psicólogo, psicopedagogo, em outros profissionais, a gente costuma olhar exatamente tudo isso que você falou. Eu não sei você, mas eu, pelo menos, eu olho em todo. Eu digo, Nath, que as nossas profissões, elas se encaixam, no sentido que ninguém aprende a se comportar da maneira A ou Z, pensando nos opostos, da noite para o dia. O profissional adulto, a pessoa adulta, ela é um reflexo da sua vivência ao longo da sua vida. Você trabalha com crianças. O comportamento da criança, obviamente que a gente tem uma questão genética, uma natureza, algumas são mais extrovertidas, outras mais introvertidas, outras um pouco mais arredias, a regras e outras coisas. Não é da minha área, não quero adentrar na sua área. Mas se esse comportamento ele não é emocionalmente equilibrado para eu aprender. Eu falo muito em autoconhecimento, como eu sou, para eu conseguir a autogestão na minha vida, como eu quero conduzir a minha vida. Isso deve ser aprendido ali desde os primeiros anos de vida. Então, cabe aos pais, cabe a vocês, psicopedagogos, psicólogos, pedagogos, nos primeiros anos. É um aprendizado, você tem que aprender a se frustrar, porque o adulto irá se frustrar. Então, querer eliminar todas as frustrações de uma criança é fazer dele, lá na frente no mercado de trabalho, um profissional frágil, um profissional que não consegue ouvir um não consegue se frustrar, não consegue ser resiliente com qualquer obstáculo que ele encontre no caminho. Consegue uma regra. Então, volta para os jovens. Os jovens estão com dificuldades para seguir regras, para se adaptar. E assim, eles não estão errados totalmente. Se a gente pega a geração a chamada Baby Boomer, pessoal depois da Segunda Guerra, 1945, 46, até por volta de 1965 também, é uma geração que estava acostumada a trabalhar em uma ou duas empresas a vida toda, passar 15, 20, 30 anos numa única organização, seguir as regras, ir galgando cada posto para alcançar, quem sabe, um dia um cargo de gerência, até uma diretoria, e até os salários eram razoáveis. Fica com outro podcast para você, a mulher no mercado de trabalho tinha uma presença totalmente diferente, ou não tinha uma presença, o movimento feminista começando ali a ganhar uma força maior para chegar onde estamos hoje, o que é muito positivo. Mas a gente fala de um mercado de trabalho basicamente masculino, e mulheres em profissões mais de apoio, não de liderança ou de destaque. Esse era o profissional baby boomer, que ainda está aí hoje no mercado de trabalho. A gente pega a geração X aí, a partir de 1980, 79, 80, que a gente pensa nessas pessoas que é minha geração, que muda da máquina de escrever para o computador. E depois chega a internet, logo depois redes sociais, e a gente começa mudanças muito drásticas. Enquanto a geração Baby Boomer vive toda, ou quase toda, a sua trajetória profissional numa única temática, numa única questão mercadológica, a gente vem vivendo muitas delas. Se a gente pega a geração Z, a partir do final do milênio passado, né? Lá 1997, 1998, que é classificado a geração Z, eles começam, a internet
está nas casas com força, principalmente a partir dos anos 2000. No Brasil, no caso, nós vivemos sobre uma moeda forte, a gente não tem mais a hiperinflação, que o Plano Real de 1994 deu uma estabilizada na moeda. As redes sociais ganham um protagonismo que as pessoas não estavam acostumadas. Então, é uma mudança muito forte. E aí, essa geração, ela não quer mais aceitar regras tão rígidas num mundo que está em transformação constante. Também o conhecimento que era basicamente presente nas bibliotecas através dos livros ou dos professores nas escolas, ele passa a ser democrático. A partir do celular, que não está aqui os nossos, né, mas está na mão o tempo todo, você acessa qualquer informação do mundo, você questiona qualquer coisa que ele fala. E o jovem hoje é esse cidadão, essa cidadã que está o tempo todo com o aparelho na mão e o tempo todo questionando as regras, o que acontece, se é isso mesmo. Eu digo que a gente hoje tem janelas de visões do mesmo assunto. Antes, a única janela, para a maioria dos brasileiros, era o jornal das 20 horas na TV. Hoje em dia, não. A gente tem diversas mídias sociais, a gente tem diversos influenciadores que vão divulgar a notícia e abrir a sua janela para enxergar como eles veem aquela matéria. Tem as fake news, tem um monte de coisa que precisa ser conversada aí com essas gerações. Eu ia perguntar exatamente o que você acabou de me dizer. Você acha a geração de agora mais questionadora? Mais questionadora e mais frágil também. São duas questões. Questionadora, como a gente acabou de conversar, a informação que eles têm, e lembrando, um ponto, eu sempre separo as três coisas: dado, informação e conhecimento. O que é um dado? Dado é um fato. Fato não permite a gente tomar decisão nenhuma. A informação é um conjunto de fatos que me dão características para tomar de decisão. Então, com informações eu posso tomar decisão. Então, o jovem hoje ele tem muita informação, mas ele não tem conhecimento, ele não tem experiência, ele não tem know-how, ele não tem bagagem para tomar uma decisão muitas vezes acertada. Também falta a emoção, o fortalecimento, a qualidade emocional para você aprender errando para fazer as decisões certas. Hoje em dia, o jovem, ou ele não quer errar, ou o pai e a mãe impedem de errar, e volta lá, você é especialista em crianças, que é o cair nos primeiros passos, ao engatinhar, depois dos primeiros passos cair, que vai fazer a criança aprender a andar, para depois aprender a correr. Evitar o sofrimento do jovem, não é o sofrimento no sentido clássico da palavra sofrimento, é o sofrimento do aprendizado. Aprender dói. A gente que gosta de correr, ninguém corre 5 quilômetros de uma vez, você tem um aprendizado. Então, é isso que o jovem precisa entender, que ele precisa de etapas, porém ele quer pular algumas etapas, e esse pular etapas desse processo fragiliza. Isso é verdade. E é uma geração que não sabe gerenciar as emoções, né? Eu falo que vai de 0 a 100 em alguns segundos. Acho que ninguém gosta de se frustrar. Você gosta? Não. Eu também não. Eu gosto de papinha nas costas, eu gosto de falar que o trabalho tá bom, mas a realidade é que não, nem sempre. Nós não somos supermans ou superheroes que vão conseguir entregar com perfeição a situação. O erro faz parte do processo. O amadurecimento vem de se frustrar com, olha, isso não ficou legal, você pode melhorar aqui. Porque nós tendemos ao ócio. Nós gostamos de, por exemplo, ficar na cama assistindo uma série, sei lá, na Netflix e não fazer nada. Você tem que tomar decisão para pegar as leis. Então,
a decisão tem que ser tomada para você estudar, para você fazer uma atividade física e tudo mais. Então, é esse processo que o jovem precisa entender, que o americano adora a frase don't have much free, né? Não existe almoço grátis, que traz esse significado que para alguma conquista precisa existir esse esforço. Então, tirando talvez aí os 5% de privilegiados que nasceram numa família que pode ofertar tudo a eles, a maioria de nós vamos precisar estar lá. E ninguém vai vencer sem tombos. Os tombos são parte do processo. E entender isso que nós vamos nos machucar, às vezes, ao longo da vida, isso é importante para o sucesso lá na frente. Em todas as áreas, da profissional à amorosa. Todo mundo Isso é verdade, sofre todo no mundo amor. esquece, fato. Mas acho que além de ser um processo, é algo que a gente vai construindo, vai amadurecendo, né? Tem um amadurecimento também por trás disso, né? Desse processo. Então, é para vir. Para alguns não, nunca acontece. Tem pessoas que são eternos adolescentes. E eu digo que principalmente nós homens. Hoje a gente vê homens de 40 anos, mais de 40 anos, que parecem meninos. Não amadureceram, não querem crescer, entendeu? E querem ficar eternamente na barra da mãe e do pai, principalmente da mãe. E aí a gente entra já no conflito com a geração que a gente tem falado, que enquanto a minha geração, eu tenho 45 anos, a minha geração, por exemplo, procura numa mulher, os homens heterossexuais procuram numa mulher um reflexo talvez da mãe, e o mundo não cabe mais esse tipo de homem. O mundo precisa de um homem que busque uma mulher para ser parceira e não uma mulher que seja um complemento da sua mãe. É outro choque que a gente tem. As gerações atuais, eles já contestam esse modelo que eles têm no mercado de trabalho, ou achar que alguns serviços cabem a homens, outros cabem às mulheres. E ainda vem, manda carregar peso. Eu sempre brinco, mulher não precisa carregar peso. Já inventaram a roda, já inventaram a alavanca. Eu falei, não é por aí a questão. Mas são esses conflitos que a gente vai ter o tempo todo. Não tem como fugir deles. Ou tem? Não tem fato. Joe, a geração de hoje em dia, como ela está? Mais dentro da caixa ou uma geração mais fora da caixa? A pergunta é, qual é a caixa? Porque se a gente pensar na internet, a geração tem um mundo, mas é acessar o mundo a partir do seu aparelho eletrônico. É o PC, é o notebook, é o celular. Então, ao mesmo tempo que ela conhece o mundo, em teoria, ela tem medo de enfrentar esse mundo. É claro que eu sou da cidade de São Paulo, com 14 anos, rodava a cidade, tomava 2, 3 ônibus. Era um outro mundo, era um outro país com um índice de violência muito menor do que os índices de hoje. Então, esse medo de assalto, de sequestro, era uma realidade diferente. Hoje em dia, os pais querem proteger demais dentro de uma bolha os filhos. Eu não digo que eles não têm razão com o mundo violento que tem hoje. Mas, ao mesmo tempo, é preciso soltar os adolescentes, como a gente falou, para eles viverem as frustrações deles. E o grande segredo da minha geração, que são os pais da geração de jovens de hoje, é saber o quanto eu solto e o quanto eu seguro. E aí está o grande segredo, esse equilíbrio na vida. Tudo na vida é equilíbrio. Achar esse ponto é o mais difícil. Estamos achando? Na minha opinião, não. O jovem está cada vez mais recluso dentro do seu espaço de segurança, vivendo cada vez menos no mundo real. Ele é muito forte como questionador nas redes sociais e falta o olho no olho. Falta eu concordar ou discordar ou fazer um enfrentamento com a pessoa real. E aí vem a inteligência emocional. Eu uso muito uma expressão do Daniel Goleman, que é um psicólogo comportamental,
que ele fala em sequestro emocional. O que é o sequestro emocional? É aquele momento que às vezes dura alguns segundos ou um minuto no máximo, que você perde o seu controle completamente e onde vem as bobagens. É a agressão, é o chutar alguma coisa, é jogar um objeto, é esse desequilíbrio emocional total. Isso é muito perigoso, desde a vida pessoal à vida profissional. Tem pessoas que matam alguém na hora de um sequestro emocional que estamos falando. Então, esse autoconhecimento, voltamos lá, para essa autogestão, se eu sei que eu fico nervoso rapidamente, quais são os mecanismos de controle desse meu nervosismo que eu tenho que fazer? E aí cabe procurar os profissionais, procurar um psicólogo, uma psicóloga para eu conversar e tratar isso, armazenar as ferramentas, artimanhas que me impeçam de ser sequestrado, quais são os sinais que meu corpo dá que vai me levar a perder esse controle. Olha que você tem 10, 12 anos, que você é adolescente, pré-adolescente, ok, você está no momento de aprendizado. O que não dá é eu encontrar hoje um jovem de 25 anos, 30 anos, no mercado, e ele sofrer desses sequestros emocionais e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. E aí cabe a vocês, profissionais de educação, lá desde o pedagogo, você enquanto pedagoga, psicopedagoga, aí vem um outro problema, eu ia falar, mas eu acho que não é um problema de vocês. Pode falar. Porque eu vejo como um tripé. O que é educação para mim? Educação é um tripé. É pais, professores e o Estado. Quem é mais cobrado nesse tripé e as pessoas só lembram? Dos professores. Mas cadê a estrutura do Estado? É praticamente impossível você estudar hoje com 34, 35 graus, numa sala com 35, 40 alunos, sem um ar-condicionado. Os uniformes, os livros, material didático chegam no meio do semestre. Verdade. Entendeu? Nós temos um mercado de trabalho capitalista, e eu não estou criticando o capitalismo, só estou dizendo que, vejam bem, que horas as crianças entram na escola? Entram às 7. Por que elas entram às 7? Porque os pais têm que estar nas empresas para trabalharem às 8. Só que 7 horas a criança deveria estar dormindo, ela deveria entrar na escola lá pelas 9 horas, deixa ela acordar umas 8, 8 e meia, para entrar 9, 9 e meia. Mas não é o melhor para a criança. É dentro de uma necessidade onde os pais precisam estar trabalhando às 8, então às 7 a criança precisa entrar na escola. Então, o Estado não funciona, os pais já estão esgotados fisicamente e emocionalmente e não acompanham as crianças, não acompanham as suas tarefas e tudo mais. Então, os pais emocionalmente e fisicamente destruídos. O Estado pouco preocupado, de fato, todo governante, ou quando o candidato promete que a prioridade é a educação. Na prática, não acontece. E aqui os professores. Como o professor vai dar aula, correndo em 2, 3 escolas o tempo inteiro, com salário baixo, sem tempo suficiente para preparo de aula, a mudança que a gente falou tecnológica, que existiu, um professor foi formado numa época onde o livro físico era a principal ferramenta dele, e hoje em dia ele precisa competir com as redes sociais, todas coloridas, informações em 30 segundos, 15 segundos, 1 minuto no máximo, um feed de rede social que ele é infinito, com coisinhas interessantes, é gatinhos bonitinhos, é cachorrinhos fofos para você ver o tempo inteiro, e o professor lá na frente numa escola que não te oferta nada, é lousa e giz. Quando muito você tem uma caneta que é um pouquinho melhor que giz, mas cadê a escola do século XXI? Nós ainda temos uma escola do século XX com um jovem do século XXI com uma tecnologia também do século XXI.
Eu vou concordar com você e ainda vou dizer um pouco mais. E para esse jovem ou para essa criança que tem as suas necessidades especiais, eu digo que não estão preparados. Ó, no meu tempo, não existia esse problema nas escolas. É o que eu sempre ouço. E eu concordo com as pessoas quando elas dizem isso. Ah, no meu tempo eu não tinha. Não tinha por quê? Porque a gente excluía da escola. Verdade. Toda pessoa com deficiência, seja ela intelectual ou física, logo ela abandonava porque ela não tinha acesso. Continua não tendo acesso. Tem escadas que impedem qualquer pessoa com dificuldade de locomoção, crianças autistas, TDAH, outros problemas. Os professores não estão preparados em sua totalidade para isso, e mesmo que estivessem, não há professor que dê conta de 35 alunos numa sala, sendo 3, 4 com problemas de aprendizado diversos, que muitas vezes os pais não aceitam. Olha que o professor fala, ó, seu filho tem alguma característica diferente. E aqui eu coloco mais um ponto, eu sempre digo para os pais, vale mais a palavra de um professor que fala, eu tenho 35, às vezes 70 alunos, porque ele dá aula em 2 salas, e seu filho me parece apresentar algum problema. Ele tem um grau de comparação muito grande, do que um médico que vê seu filho 5 minutos e diz que ele tem ou não tem problema. Um diagnóstico é muito mais longo do que 5 minutos, 10 minutos. Que diga 1 hora com o médico. Não, a gente precisa de muito mais tempo. E aí uma equipe multidisciplinar se fazendo necessária para identificar o problema. Mas aí a gente volta para o Estado. Tá, identificamos o problema e o que o Estado faz com isso? Ele coloca um professor auxiliar, quando coloca, volta até entrar judicialmente, está do meio do ano para frente, a hora que chega esse profissional, mas aí o conteúdo já foi perdido, é muito dificultoso tudo isso. Então, a escola não está pronta para a criança com alguma necessidade, e deveria estar. A gente precisa pensar nessa escola preparada para as necessidades das crianças. E aí eu te coloco um questionamento. O que acontece com as crianças com necessidades na hora que elas se tornam adultas? Elas somem, elas desaparecem? Porque se a gente pensa numa escola preparada para criança com alguma necessidade especial, vocês, psicopedagogos, psicólogos, pedagogos, ajudam na ambientação para essa pessoa com deficiência. Eu estou chamando de pessoa agora porque essa criança se tornará um adulto. E as organizações? Será que estão? Estão preparadas? Não. Então, não adianta a gente pensar a situação fragmentada. Sim, tem que ser como um todo. Tem que ser como um todo, eu concordo. E a gente não quer pensar. É difícil não entrar na questão política, mas a gente precisa de um projeto de Estado, um projeto de país. E um projeto de país, ele não é pensado em 4 anos de um governo, ou no máximo 8, pensando em uma reeleição. A gente precisa pensar num projeto de 30, 40 anos de país. E é esse profissional que a gente precisa pensar. E vai desde... se a gente pegar como começa a formação de uma pessoa, se a gente pensar seriamente, a gente começa lá desde a concepção. Desde a concepção. Se a mulher grávida da criança não se alimenta corretamente com os nutrientes, com as vitaminas, se ela não tem um ambiente salutar, onde ela não sofre uma agressão psicológica, não estou nem pensando na agressão física, que ela tem um apoio, seja de quem for para apoiá-la, deveria ser o pai da criança, mas a gente sabe como o machismo impera também, muitos homens se furtam da sua responsabilidade. Você já tem uma criança
com possibilidade de uma perda cognitiva ali desde a concepção, desde o ventre. Aí tá, essa criança nasceu. Quais são os estímulos que essa criança tem? Estímulos visuais, estímulos de brincadeira, coordenação motora, fala. Os pais estão estimulando isso para chegar lá na primeira infância, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando as crianças começam a entrar na escola infantil. Continuaram se alimentando bem, as vitaminas, as vacinas foram tomadas, elas estão protegidas das doenças conhecidas, que parece que voltam agora, porque tem pais que não querem vacinar crianças de doenças que já haviam sido erradicadas praticamente e têm voltado. Então, essa preparação, a gente foca muito no, sei lá, no professor, no alfabeto. O professor é uma etapa desse processo que ele deveria ter começado. Se a criança tem 6 anos hoje, ele deveria ter começado há quase 7 anos atrás. Se eu quiser dar um passo atrás ainda, deveria começar com o planejamento familiar. Nós queremos ter um filho, nós temos condições emocionais de ter um filho. Não é só financeira. Não é só financeira. Nós vamos cuidar dessa criança. Sempre a gente imagina o cidadão perfeito. E se essa criança vier com alguma dificuldade física, e se ela vier com dificuldades intelectuais, se ela vier com autismo ou outras questões que a gente está preparado, a gente conhece isso, eu vou querer adentrar nesse conhecimento para poder ajudar meu filho. Então, são todos esses questionamentos, Nath, É muito que mais formam a amplo do que a sociedade. gente imagina. Sim, é muito... Mas eu acho que as pessoas olham muito superficialmente, esquecem do que vem de lá. De dentro da barriga, igual você falou, do planejamento, se tem condições financeiras, emocionais, se realmente quer ter um filho. E aí, todo esse planejamento, quando ele não é feito também, eu percebo que ele é deixado para que as outras pessoas façam aquilo que os pais não estão fazendo. Então, por exemplo, deixa para o professor, deixa para o profissional, para a avó, para a tia, ou sei lá, para quem for, menos para o pai e para a mãe. O pai e a mãe, óbvio, e eu também não estou tirando o mérito, eles estão lá trabalhando, se esforçando, mas e o cuidado para preparar esse cidadão, desde muito pequeno, para que ele seja um adulto de sucesso, e a gente não fala só em sucesso profissional, a gente fala em sucesso financeiro, amoroso, como pessoa, é um todo, né? Esse ponto é importante. O que é sucesso? As redes sociais veem sucesso como uma estabilidade financeira com poder de gasto. Você ter um carro XYZ é sucesso. Você ter o telefone da maçãzinha é sucesso. Entendeu? Sucesso deveria ser esse autoconhecimento para eu entender o que eu tenho como propósito para a minha vida e eu conseguir tirar todos os impedimentos que existem para eu alcançar esse sucesso. E a nossa sociedade não está preparada para isso. Caberia a todos, está lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança é uma responsabilidade de todos. Os pais são responsáveis, mas essa criança é um cidadão, uma cidadã que influenciará positivamente ou negativamente toda uma sociedade. Então, é responsabilidade de todos. O que nós, adultos, estamos fazendo para a melhoria deste processo que educa, que prepara, que faz essa pessoa entender, descobrir o seu propósito para a vida e tomar decisões que a levem aquilo. Me parece muito que a gente fica amarrado em algumas decisões, em alguns erros. Não é porque meu pai e minha mãe errou aqui que eu sou obrigado a errar dessa maneira. E uma coisa que eu falo muito dos meus alunos é: cometa erros, mas cometa erros inéditos. O que é um erro não inédito? É aquele erro que alguém já cometeu.
Alguém já foi por esse caminho, já quebrou a cara. Você precisa só ler, você precisa ouvir alguém mais experiente e não cometer a mesma bobagem. Cometa erros inéditos, arrisque, mergulhe, mas em algo que você sabe que vai poder ter algum resultado. Vai ter sempre? Não, a vida não é um mar de rosas. Viver é difícil. Mas você ficar insistindo em erros que muitos já cometeram, seus pais cometeram, e refletir isso não é legal. Olha, se você olha para a sua família, seja quem for, e você fala assim, não está legal, a pergunta que eu faço é o que você vai fazer para mudar essa realidade? E se a gente pensar em drogas, a gente sempre pensa em drogas ilícitas. Mas a principal droga que mais acaba com as famílias, que mais destrói o jovem, é o álcool. E toda hora incentivar o álcool na nossa sociedade. Tudo é regado a álcool na vida do jovem. As festas universitárias, ah, os jovens pré-adolescentes, no início da adolescência, já estão bebendo muito, que não deveria acontecer. Então, parece que a nossa sociedade normalizou demais algumas drogas como, tudo bem essa. E a gente bate em muitas outras, não vou nem citá-las, mas elas não são mais preocupantes ou mais maléficas do que o álcool, que deveria se estar também desde a escola uma conversa sobre uma bebida responsável, e não a nossa legislação tacanha, onde o anunciante tem que pular no finalzinho beba com moderação. João, estamos diante de uma geração sem propósito? Acho que sim. É uma geração meio perdida nisso, né? Buscar esse propósito. As gerações anteriores tinham muito o propósito vindo dos próprios pais, familiares. Advogados viraram advogados, médicos viram médicos, filhos de professores viram professores. Nós estamos numa sociedade, principalmente no estado que nós estamos, na cidade que nós estamos, São Paulo, São Carlos, onde aqui tem universidades para todos os lados. As portas das universidades abriram para muita gente que gerações anteriores não tinham condições de estudar. São muitos jovens os primeiros a ingressarem, a se formarem no curso superior, num país que ainda falta muita educação. Então, está difícil ainda achar esse propósito, porque eles querem fugir da realidade dos pais, que foi uma realidade de mais pobreza e menos conhecimento formal, para uma nova realidade de conhecimento formal, uma profissão de fato, mas falta decidir onde eu quero me encaixar. E tem várias áreas para se encaixar. E aí eu falo que o erro é nosso, professores atuais também, que falta disciplinas, falta essa conversa, mas o que eu faço com a minha profissão? Como eu descubro o meu propósito na vida para alinhar ela à minha profissão? E as redes sociais hoje ampliam um leque onde eu posso trabalhar de maneira muito forte, até de casa, em home office, até presencial. A gente precisaria conversar mais sobre isso. E também que a fragilidade é algo normal. Eu brinco sempre em redes sociais. Eu sou assim, se você não for assim, você me corrija, tá, Lid? Eu vou postar uma foto numa rede social. Eu vou tirar 30 fotos para escolher uma com a melhor luz, com o melhor ângulo. Aí depois você vai colocar no Instagram, por exemplo, você vai ter um filtro ainda, que vai sair uma foto sua linda, maravilhosa. Aquilo é a realidade? É parte da realidade, né? Só que a hora que eu me comparo com a realidade do Instagram de alguém, eu só estou olhando a melhor foto de alguém. E, obviamente, que eu me comparo com todas as minhas fotos, com todo o meu dia a dia, que não necessariamente é o melhor. Então, aquela pessoa que está sempre linda no Instagram, ela tem os momentos dela de frustração. Tem dias que a gente acorda, olha para o espelho e se sente horrível. E tem dia que a gente se acorda maravilhoso. Eu
falei, então, a gente poderia ser um pouco mais honestos conosco, com a gente mesmo e com os nossos seguidores e postar um pouco mais da realidade. Olha que eu posto meu treino na academia, eu posto treino que deu certo, e o que não deu certo, e quando eu falhei. E quando eu saí para correr, que era, a intenção era correr 10 e você volta para casa com 3 porque não deu certo. A vida ela é muito mais densa e complexa do que simplesmente os recortes de Instagram. Eu costumo dizer que lá parece que todo mundo é feliz a todo momento, todos os dias. E eu digo isso sempre para os meus pacientes, desde pequenininho. Eu falo para ele, olha, a pior mentira que te conta é que você vai ser feliz todo dia, porque você não vai ser feliz todo dia. Vai ter dia que você vai acordar triste, de mau humor, você não vai estar legal, você vai se sentir feio, enfim. Mas tem dia que você vai acordar exatamente da maneira que você falou, sentindo maravilhoso. Poxa, hoje eu estou feliz, hoje eu estou de bom humor. E é isso. Eu reivindico, Nath, o direito do dia do borocochô. Minha avó usava a expressão borocochô. Borocochô, capeta mesmo. Você tá mal, tem que eu posso estar mal. Tem dia que eu quero tirar o pijama, tem dia que eu não quero ver gente. Mas a gente precisa ir, né? A gente... Mesmo se sentindo assim, que a gente tem obrigações ali. Então, é isso que o jovem não entende às vezes. Ele quer paralisar, né? Ah, hoje eu não estou legal, então hoje eu não vou na faculdade estimar minha aula, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu estou com qualidade, eu não vou sair do lugar. Não, né? Eu tenho responsabilidades na vida. É água gelada no rosto, é o protetor solar que é básico e vamos tocar a vida. É óbvio que eu tenho que entender que o dia que eu não estou bem, o meu 100% vai ser menos do que o 100% do dia que eu estou bem. Então, eu tenho que voltar ao autoconhecimento, eu tenho que me entender para saber quanto eu sou capaz de entregar cada dia. E, obviamente, que se eu não estou bem constantemente, é um problema, seja físico, seja emocional, eu preciso de ajuda médica, eu fiz o meu check-up, vi se minhas vitaminas estão em ordem, estou com a vitamina D, por exemplo, em ordem, ela não está baixa demais, estou tomando sol o suficiente. Às vezes eu tenho um problema crônico que precisa ser tratado com um psiquiatra. A gente não pode ignorar todo o conhecimento médico, conhecimento científico que está aí para nos ajudar a viver melhor. E sempre que a gente fala de emoções, de afetos, sempre existe as emoções eu sempre digo que elas são intensas e passageiras. Meu time faz um gol, eu tenho um pico de adrenalina ali, eu vou vibrar e rapidamente esse sentimento acaba. E essas emoções fortes fazem parte do nosso dia a dia. E tem também o que a gente chama de estado de humor, que são aqueles sentimentos muito menos intensos, mas eles são constantes. Alguém depressivo, ele tem um estado de humor depressivo, uma condição patológica, e nada o impede de ter uma emoção muito positiva. Isso não anula o estado dele. E a nossa criança fala, como alguém acabou atentando contra a própria vida, estava no bar comigo assistindo um jogo tão feliz. E aí é onde a gente confunde emocionalmente ele estar bem com o estado de humor dele, que era patológico, ele precisava de um medicamento, ele precisava de um tratamento psiquiátrico acompanhado de um psicólogo. E a gente não está preparado nessa vida para ver o amigo, ver o colega de trabalho, e a hora que ele precisa de uma ajuda de verdade, a gente dá o apoio necessário. A gente é muito piadista, a gente adora tirar sarro do outro, mas a gente deveria ser um suporte mais sólido para o amigo, para o colega de trabalho, para identificar esses estados de humor que é o que são problemáticos e não emoções que são passageiras. Eu vou dizer que até com as crianças. Sim. Porque alguns começam isso muito cedo, né? Está cada vez mais cedo, né? Os problemas. Nós temos, inclusive,
a série lá da Netflix, Adolescência, fez um sucesso tremendo. Poderia traçar algumas críticas à série, mas eu gostei dela no geral e não em pontos específicos. E não tem diálogo. Volto a falar, a gente não dialoga sobre um monte de questões. Essa questão do machismo, de como a gente sempre pega o machismo no sentido de afetar a mulher. E, obviamente, que a mulher, historicamente, é a prejudicada do machismo. Mas o machismo também prejudica os homens. Os homens têm que entender que se livrar do machismo é benéfico para a gente também, entendeu? Mas não se permite esse diálogo. O homem não dialoga com nada que é emocional. Essa ideia de homem ter que ser macho o tempo todo, isso vai prejudicar. Não pode chorar, não pode estar emocionalmente frágil, tudo é frescura. Isso não nos ajuda. Então, eu falo para os homens, e pode ser o homem de 100 a 5, 6 anos, eu falei, chora, se fragiliza, não está legal, desabafa, conversa, mostre fragilidade. Mostrar fragilidade, você tem que ser muito macho. Verdade, concordo. É isso, Nath. Onde iremos, não sei. Onde eu quero estar com a juventude, eu sei. Iremos conseguir? Eu acho que sim, a gente tem que fazer cada um a sua parte. Já estamos aqui já fazendo a nossa parte. Mas eu sempre digo para os meus alunos, eu falei, ó, a vida é muito mais do que um diploma de uma faculdade. A vida, o diploma faz parte da sua vida, ele não é a sua vida. Você precisa entender isso. Sua formação, ela é parte de você, mas ela não é você. O que você quer? Quais são as realizações que te deixam feliz? É isso que você tem que buscar na sua vida. E quanto mais cedo você entender isso, mais fácil fica, mais tempo você tem para correr atrás daquilo que te faz feliz de fato e se livrar de coisas que não te faz feliz, que são culturais, são tradições. A gente se apega a algumas coisas que não valem a pena jogar fora. É nosso. Não é. Não deveria ser. Eu acho que é isso. Bom, eu adorei o nosso bate-papo. Eu ficaria aqui horas conversando. Foi muito mais gostoso do que eu imaginava. Muitíssimo obrigado por estar aqui. Você volta para outros assuntos com toda certeza. É nosso convidado assim, especial. E é isso, Diogo. Muito obrigada. Nath, prazer conversar contigo. Eu volto mais vezes, a gente puxa outros temas, outros assuntos. E passou rápido esse tempo. Passou. Voou. A gente nem percebe, né? Legal, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço.